Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 7, versículos 14 ao 23, que diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós continuamos na leitura do Evangelho acerca do tema daquilo que é puro e daquilo que é impuro. A pureza e a impureza. Nós temos visto esses dias que os fariseus, os mestres da lei, são aqueles que observam as prescrições, as leis, não somente a lei de Moisés, mas muitos outros costumes que foram sendo criados, digamos assim, ao longo do tempo. Existiam, por exemplo, 613 leis, e os fariseus sabiam todas decoradas. E entre essas leis, tinha as leis que se referiam à purificação, que era uma purificação ritual, né? Ritual. Então, hoje, no Evangelho, continua esse tema da pureza e da impureza. Inclusive, para os judeus, alguns animais eram tidos como impuros, né? Por exemplo, o judeu não come carne de porco, porque para o judeu o porco é um animal impuro. Então, quem entra em contato com o porco se torna impuro. E precisa observar todas aquelas prescrições e fazer aqueles rituais de purificação para poder ser purificado, para poder viver santidade, né? Então, hoje no Evangelho, nosso Senhor está ensinando, né? Jesus, ele é apresentado como um novo legislador, né? Porque se no Antigo Testamento o legislador era Moisés, Jesus é apresentado por São Marcos como um novo Moisés, o novo legislador, né? É ele que dá o sentido e o cumprimento da lei. Então nosso Senhor vai dizer: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. É isso que nosso Senhor hoje está ensinando. É isso que nosso Senhor hoje está ensinando. Então, Jesus hoje no Evangelho está declarando que todos os alimentos são puros. São puros. É isso que nosso Senhor hoje está ensinando. Então, não é, não era a carne de um animal que ia tornar o homem impuro. Por isso ele diz: não é o que entra, é o que sai. Se sai, é porque está dentro. E o que está dentro? Jesus hoje faz uma lista, né? Do que sai do coração do homem que o torna impuro. Jesus vai falar que de dentro do coração humano saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Ou seja, tudo isso sai do coração e torna o homem puro.
Então não é o que entra, é o que sai. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a cuidar do nosso coração. A nossa busca diária, constante, pela pureza, pela santidade. Lembremos aquelas palavras de nosso Senhor no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Uma das bem-aventuranças tem a ver com a pureza. Quando nosso Senhor vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Você quer ver a Deus, eu tenho certeza disso, não quer? Então, para ver a Deus é preciso ser puro de coração. Nós temos buscado essa pureza. Claro que, como buscar essa pureza? Como viver essa pureza? É claro que por uma profunda vida de intimidade com Deus através da oração, mas não só isso. Tem um instrumento eficaz que purifica o nosso coração. E qual é? O sacramento da reconciliação. Deixa eu perguntar, há quanto tempo você não se confessa? Ah, padre, eu não me confesso, mas eu rezo todo dia. Veja, não é rezar todo dia que vai apagar o seu pecado. É a confissão. Tem muita gente que está caindo nessa tentação, nesse erro. Ah, eu não me confesso, mas eu rezo todo dia. Todo dia eu rezo meu texto. Peraí, faça um exame de consciência a partir dessa lista que Jesus diz hoje no Evangelho. Por exemplo, nessa lista, Jesus fala de pecados mortais. Por exemplo, ele fala, nessa lista se fala sobre a questão do adultério. O adultério é um pecado mortal. Se você comete adultério e diz: ah, mas eu rezo, não é só a oração pessoal que vai te purificar desse pecado mortal. Você perdeu a amizade com Deus, você precisa ser reconciliado, religado. E quem é que faz isso? Não é a sua oração pessoal, não é você mesmo, é graça de Deus, é sacramento, é a confissão. Então busque o sacramento da reconciliação, para que você volte à amizade com Deus. E aí sim, após você se confessar, intensifique a sua vida de oração, para que você seja cada vez mais íntimo de Deus, esteja cada vez mais unido ao Senhor, e aí você consiga viver a pureza de coração. O Espírito Santo nos ajude nessa caminhada, nessa busca, porque sem Ele, ninguém é santo, ninguém é puro. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.